Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa sexta leitura do livro O que o Vento Sussurra, da Amy Armand. Eu, como sempre, vou ler primeiro os comentários que vocês deixaram sobre a última leitura, saber o que vocês estão achando. Eu confesso que eu estou a cada momento assim mais apaixonada por esse livro. No YouTube, a Andrea de Rossi deixou uma mensagem falando: Nusa, cada vez mais apaixonada por esse livro. Anne, literalmente, é uma mulher à frente do seu tempo. Inteligente, espirituosa, só estou esperando pelo romance. Todas nós, né? A história tá pegando fogo, a história em si, daquela época. Mas o romance tá indo... E eu gosto, gente, eu amo esse ritmo mais que eles chamam de slow burn, né? Que demora para queimar, queima devagar. Eu adoro. Tem livros que eu leio, que tem um livro até que eu falei com vocês que eu vou desapegar, que muita gente amou. Em primeiro lugar, eu não gosto muito de livro hot, sabe? Porque a impressão que eu tenho é que livro hot, e sem preconceitos, porque eu sei que muita gente ama. Mas é que parece que foca tanto no hot, que parece que perde um pouco a história. E eu acho que eu sou uma romântica incurável, não sei. Embora eu não goste também de livro meloso demais. Eu acho que eu sou só esquisita mesmo, porque não tem não dá pra entender muito, né? Mulher é um bicho esquisito, é bem por aí. Mas assim, eu gosto desse romance que vem devagar, que vem, sabe? Eu adoro. Aí eu perguntei, né, no podcast, o que acharam da leitura de hoje, que é de ontem. Aí a Claudinha Fogger, adorando a leitura. A Anne, e como ela é articulada, não? Ansiosa pela próxima leitura. Que delícia que você está procurando saber mais sobre a história da Irlanda. Eu já procurando também, pra gente trocar figurinha. Beijos, amo. Gente, eu adorei, Claudinha. Procure, deixa comentários aqui que eu adoro. Só que tem muito spoiler, porque dos personagens, lógico, porque como tem muitos personagens aqui que estão se tornando queridos pra gente, como o Mike Collins, o Eamon Valerie, né? Então você fica meio, mas eu gosto deles. Então vê que de repente, lógico, né? Em algum momento todo mundo morre, não é isso, mas você fica, não quero saber muito como é que vai acontecer. A Daiane Cris, não chegue perto da água, amor, o lago vai levá-la pra longe de mim? Não era parte de um poema? Será, Cris? Pode ser. Essa moça é arretada, adoro essa palavra arretada, a gente adora. Essa moça é arretada, hein? Nunca que eu teria saído da situação Constância como ela saiu, amando. Daiane Cris, amiga minha, eu teria sentado, chorado, pedido ajuda para Deus. Teria feito uma oração, mas ter não é presença de espírito só, essa rapidez, ela foi foi impressionante. E ela salvou todo mundo ali. Inclusive o imóvel dele, né, que teria sido totalmente destruído. A Grazi. Oi, gente. Que livro lindo. Lembra muito Outlander mesmo. E Anne, com a sua inteligência, é bem parecida com a Claire também, que era enfermeira, se não me engano, né, a do Outlander. Estou amando conhecer os fatos históricos. Muitas emoções ainda por vir. Muitas. Eu tô adorando esse livro. Tá chegando cada vez mais, tá ficando cada vez mais envolvente. E olha que ele começou bem, hein? Então vamos para a nossa sexta leitura. Hoje nós estamos na página 178, iremos ler no episódio de hoje até a página 208, tá? Então da 178 a 208 é o episódio do dia. Vamos começar com o diário do Tom, que a gente já começa hoje no diário, 25 de agosto de 1921. Lyon Galahad, irmão de Declan, vários anos mais velho que ele, foi quem decidiu trazer as armas para Garvard Glebe. Eu sabia fazer há algum tempo que Mike estava usando o acesso de Lyon, as docas de Sligo, para mover as cargas debaixo do nariz dos Tans. Quando a maré estava alta, eles desciam um longo canal do mar até o lago e escondiam as armas nas cavernas da costa, distribuindo-as para o interior. Ben Galahad, o filho mais velho de Brigitte, é condutor na rota de Cavan a Dublin, e não tenho dúvidas de que frequentemente existem armas guardadas em seu trem. Mike falou há um tempo sobre uma remessa de armas que daria ao exército republicano irlandês outro nível do poder de fogo, mas até agora a remessa não tinha se concretizado. Eu estava lendo, quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso que está acontecendo na Irlanda, foi muito louco, porque quando teve a primeira revolta da Irlanda, acho que foi o da época da Páscoa, ou talvez um pouquinho antes. O da Páscoa foi o mais famoso, tá? Mas, aliás, eu queria até mostrar para vocês que tem foto do Correio, aquilo que ele falou do Correio, lembra? Tem fotos do Correio, um prédio maravilhoso. E fala sobre os britânicos, eles não acreditavam
no poder dos irlandeses de se unirem e fazer uma revolução. Então eles foram pegos totalmente de surpresa quando houve a primeira revolução. Foram, acho que, quase 4.000 mortos. Foi assim, britânicos. Foi uma catástrofe. E aí sim que os britânicos viram que realmente eles tinham poder de fogo e resolveram contra-atacar, e começou toda essa revolução que a gente está acompanhando aqui, que foi essa luta da Irlanda de se tornar independente dos britânicos. Vamos lá, continuando agora o livro. As armas que Lian e seus garotos trouxeram para Garva Gleb estão agora empilhados em um espaço de 10 por 10 sobre as ripas da madeira do chão do celeiro. Daniel e eu esculpimos o espaço, o revestimento com pedra, anos atrás. A não ser que você saiba onde fica o alçapão, é difícil encontrá-lo. Um pequeno mecanismo de trava de molas nos cantos internos dispensa a presença de uma maçaneta. Ben e Lian mantiveram-se afastados por todos esses anos. Suspeito que tenha sido por culpa e sentimento de impotência, mais do que qualquer outra coisa. Eles ficaram aliviados quando sua mãe se mudou para Garva Gleb, com Eoan. Nenhum dos dois tinha condições de amparar ela ou ao menino. Há 2 tipos de pessoas na Irlanda: fazendeiros, com famílias enormes, e adultos solteiros. Com a imigração sendo uma das únicas opções viáveis de encontrar trabalho, homens e mulheres que não querem deixar a Irlanda estão esperando mais do que nunca para se casar. O medo de não conseguir sustentar uma família faz os homens não se comprometerem com nada, a não ser com sua própria sobrevivência, e as mulheres a não os receber em sua cama. Brigitte fala sobre seus filhos. Ela sente saudade deles. Imagina a Brigitte quando souber que aquela mulher que ela está tratando mal era a tataraneta dela, gente. Eu espero que dê tempo para isso aparecer, né? Ia ser uma cena bem bonita, eu acho. Ela escreve, a Brigitte, né, cartas implorando que venham visitá-la em Garva Gleb. Eles não vêm muito. Depois que Anne retornou, não os vi nem ouvi falar de nenhum deles. Até agora. Lian visitou a mãe esta noite. Ele jantou conosco, conversou com a mãe e evitou conversar com Anne, embora seu olhar se voltasse na direção dela constantemente. Ela também parecia desconfortável com ele, sentada em silêncio ao lado de Eoan, com os olhos voltados para o prato. Eu me pergunto se a semelhança com Declan que a machuca, ou as perguntas não respondidas que pairam na sua cabeça. No entanto, ela conquistou Daniel. Ele está convencido de que ela salvou a todos. Lian não parece estar certo disso. Quando o jantar terminou, Lian me pediu para conversar em particular, e fomos ao celeiro, nossas vozes baixas e nossos olhos bem abertos, enquanto examinávamos a escuridão para nos certificar de que não havia ninguém ouvindo. Vou esperar os Tans e os auxiliares suspenderem a patrulha, ele disse. Eles deveriam estar recuando, embora todos saibam que a trégua é apenas uma desculpa para se redobrarem os esforços. Nós também não estamos sentados sem fazer nada, doutor. Estamos estocando, planejando, nos preparando para crescer novamente. Em 3 dias, as armas serão movidas e eu vou fazer o possível para não colocá-los nessa situação novamente. Poderia ter terminado muito mal, Lian. Eu disse não para reprimi-lo, mas para lembrá-lo. Ele anuiu tristemente, os ombros curvados, as mãos enfiadas nos bolsos. Poderia, doutor. E ainda pode. Por que, Lian? Eu não confio em Anne, Thomas, nem um pouco. Ela aparece de repente e os Tans estão atrás de nós. Nós estamos contrabandeando armas há anos. No dia que você atirou do lago, tivemos que abandonar as armas nas cavernas da costa em vez de descarregá-las nas docas de O'Brien, como sempre fizemos. Tínhamos 2 dúzias de Tans esperando por nós na doca. Se não houvesse neblina, teríamos afundado. Quem contou a você que eu atirei do lago, Lian? Nossa, será que foram eles, os caras que atiraram em Anne, gente? Porque ele está contando aqui que estava no lago, carregando as armas, né? Olha, no dia que você atirou do lago, tivemos que abandonar as armas nas cavernas em vez de descarregá-las nas docas. Nossa. Vamos ver como ele vai responder. Só tomar uma água, gente, só um pouquinho. Quem contou a você que eu atirei do lago, Lian? Mantive meu tom de voz baixo, mas sinais de alerta estavam ressoando em minha cabeça. E mandou Nelly. Ele achou que eu deveria saber, por ser da família e tudo mais. Ele respondeu na defensiva. Do jeito que o Daniel contou, se Anne estivesse trabalhando para os Tans, você não teria sobrevivido, eu disse. Aquela mulher não é Anne, rebateu Lian. Não sei quem é ela, mas não é a nossa Anne.
Ele esfregou os olhos como se quisesse apagá-la. E quando falou de novo, o cansaço tomou lugar da obstinação. Você tem cuidado da minha mãe e do meu sobrinho. Você cuida de muita gente, Thomas. Todo mundo sabe disso. E nenhum de nós jamais será capaz de recompensá-lo. Mas você não deve nada a Anne. Você precisa se livrar dela. E quanto antes, melhor. Liam saiu sem se despedir de Brigitte. Anne levou Eoan para o quarto dele, sem dizer boa noite para mim. Transferi Robbie para um leito na clínica, para que Anne não precisasse dormir na minha cama. Esse pensamento aperta meu corpo e rola pela minha mente. E solta minha mente. Da minha mesa, posso ouvi-la no quarto ao lado, contando a Eoan a lenda de Niam e Oisin e a terra da juventude. Parei de escrever para ouvir, encantado mais uma vez com sua voz e com suas histórias. E quem diz que tem pessoas que não se apaixonam por histórias, né, gente? Olha o Thomas aí, se encantando cada vez mais com a nossa contadora de histórias, Anne. Não estou mais assombrado por Anne. Caraca, olha a frase. Não estou mais assombrado por Anne, e sim encantado. Liam diz que ela não é Anne. Ele está fora de si. Contudo, lá no fundo, metade de mim está convencido de que ele está certo, o que me faz tão tolo quanto ele. PS. Capítulo 14, página 183. Eu sou da Irlanda. E o poeta, o Yeats é da Irlanda, né? Eu sou da Irlanda, da terra sagrada da Irlanda. E o tempo voa, exclamou ela. Venha, por caridade, venha dançar comigo, na Irlanda. W.B. Yeats. Liam Galahad, irmão de Declan Galahad e filho de Brigitte, foi o homem... Puta merda. Liam Galahad, bem que eu falei, olha isso, gente. Irmão de Declan Galahad, o filho de Brigitte, foi o homem que atirou em mim no lago. Ele era um dos homens no barco. Agora danou-se, gente. Ele era um dos homens no barco. Aquele que ergueu o braço, apontou uma arma para mim e apertou o gatilho. E, gente, e se ela é a Anne, tem mais coisa errada aí. Como é que ele atirou na Anne? Tudo bem, tava neblina, talvez ele não tenha reconhecido. Vamos pensar assim, né? Talvez ele não tenha reconhecido. Aquele que ergueu o braço, apontou uma arma para mim e apertou o gatilho. Parte de mim acreditava que eu tinha viajado no tempo para 1921 como uma estranha maneira de me salvar de algo em 2001. Mas Liam Galahad era tão real em 1921 quando tinha sido aquele dia no lago, antes mesmo de eu saber onde estava. Remei para longe da costa em 2001, para outro mundo. E naquele mundo, Liam Galahad tentou me matar. Ele devia estar entre os homens do celeiro, os homens que trouxeram as armas. Mas minha atenção estava toda voltada para Robbie. Meu medo e minha apreensão estavam focados na ameaça agarrar... Só um minutinho, só voltar rápido. Quem é que acredita nela e quem não acredita? Eu não confio, porque Liam... Tá, Liam que atirou é que não confia. Daniel, outro irmão, confia. O Liam, então ele... Lógico. Tá cada vez mais enroscando mais daqui, hein, gente? Mas minha atenção, tá falando que ele devia estar no celeiro, né? Mas minha atenção estava voltada para Robbie. Meu medo e minha apreensão estavam focados na ameaça a Garva Gleb e as pessoas que ela abrigava. E eu não tinha visto nenhum dos homens de perto. Mas Liam estava lá. E ele me viu. E logo depois voltou para visitar a mãe, depois de E hoje à noite, voltou para o jantar com rosbife, batatas e cenouras caramelizadas. Como se aquele dia no lago nunca tivesse acontecido. E talvez não tivesse. Considerei pela enésima vez que poderia estar enganada, que o trauma da viagem no tempo talvez tivesse distorcido minha visão e alterado os eventos. Mas eu tinha uma cicatriz grande e rosa na lateral do corpo, como prova do contrário. E Liam Galahad era traficante de armas. Ele já estava sentado à mesa quando entrei na sala de jantar naquela noite. Ele e Brigitte me ignoraram. E Eoan, o nosso fofo Eoan, deu um tapinha na cadeira ao lado dele, feliz que eu me sentaria ao seu lado pela primeira vez. Quase caí da cadeira, enjoada e chocada. Thomas chegou em algum momento depois e foi puxado para uma conversa com Liam, deixando-me encolhida em um silêncio sepulcral. Pedi licença o mais rápido que pude, mas Eoan pegou minha mão e pediu que eu lhe desse banho e contasse uma história. Brigitte concordou ansiosa, claramente querendo passar mais tempo com o filho. Agora estou no quarto de Eoan, no escuro, observando dormir, com medo de ficar sozinha, com medo de me mexer. Terei que contar a Thomas.
Eu achei que ela não fosse contar. Ai, que arrepio que me deu agora. Ui, Nossa Senhora Aparecida. Terei que contar a Thomas. Terei que contar que Lian tirou em mim. Mas ele vai querer saber porque eu não disse nada antes. Se eu fosse Anne Galahad, reconheceria Lian. E Lian, olha só, reconheceria Anne. E, no entanto, ele tentou matá-la, a mim, a nós. Um gemido de terror escapou dos meus lábios. É muito mistério isso, gente. Assim, o que está acontecendo aqui, né? O que está acontecendo aqui? Está estranho esse negócio. Um gemido de terror escapou dos meus lábios. E Ioan se mexeu. Pressionei a mão contra a boca para abafar minha angústia. Lian não estava com medo. Ele se sentou à mesa, à frente para mim, e conversou com sua mãe e com Thomas, comendo toda a comida do prato e repetindo. Ele se sentia seguro. Eu estava em Garvar Gleb fazia quase 2 meses e não tinha feito nenhuma acusação. E se eu fizesse... Nossa, a Brigitte vai odiar mais essa mulher ainda. Seria minha palavra contra a dele. E era eu quem tinha mais a explicar. Passei a noite toda na cadeira do quarto de Ioan, com medo de voltar ao meu. Thomas me encontrou lá na manhã seguinte. Eu estava curvada em uma posição não natural, com o pescoço rígido e o vestido amarrotado. Ele se inclinou sobre a cadeira e tocou meu rosto. Acordei ofegante me debatendo, e ele me silenciou colocando a mão em minha boca. Sua cama estava arrumada. Eu fiquei preocupado, disse Thomas suavemente. Eu pensei... Ele se endireitou sem terminar a frase, como se ela tivesse sumido, né? O que aconteceu? Perguntei. Eu não era a única que ainda estava vestida com as roupas da noite anterior. Rob piorou. Ele precisa de um hospital. Acho que está com edema no cérebro. Talvez sejam fragmentos de ossos. Não tenho equipamento nem experiência para fazer o que precisa ser feito. Vou levá-lo a Dublin. Posso ir com você? Perguntei. Eu não queria ficar novamente. Ainda não. Não por Lian Galahad ainda espreita. Quando as armas desaparecessem, talvez eles desaparecessem também. Eu não teria mais nada a temer. Minha pergunta surpreendeu Thomas. Você quer ir comigo para Dublin? Você dirige e eu faço o possível para cuidar do Rob. Ele assentiu lentamente, como se estivesse considerando. Eu quero ir também. Murmurou quem? O nosso Ioan. Eu quero ir também lá, porque aquele lá é X9 e está escutando tudo, né? Como toda criança. Eu quero ir também, murmurou Ioan de sua cama. Eu ajudo a cuidar de Rob. Desta vez não, Ioan, ponderou Thomas, sentando-se na cama do menino e puxando para um abraço rápido. Vou sentir saudades, rapazinho. Tudo o que eu mais queria era levar você comigo para todos os lugares onde eu vou. Mas Rob está muito doente. Não vai ser um passeio de que você vai gostar. E a mamãe vai gostar? Perguntou Ioan confuso. Não, ela também não vai gostar, mas eu posso precisar da ajuda dela. Mas estamos trabalhando em nosso livro, protestou Ioan. Ela está escrevendo uma nova aventura para Ioan Galahad? O livro de aniversário foi um grande sucesso. Eu já havia escrito outro e estava trabalhando no 3º. Eu estou aqui pensando, imagina se no futuro o Ioan avô chega numa livraria e tem uma escritora clássica maravilhosa de 1920, sabe? Que famosa, chamada Anne Galahad. Como se esses livros que ela fizesse aqui, você imagina que legal, se tornasse um sucesso no futuro? Ia ser curioso isso. Vamos lá, voltando para a leitura. O livro do aniversário foi um grande sucesso. Eu já havia escrito outro e estava trabalhando no 3º. Ioan havia pedido aventuras no Japão, em Nova York, em Nossa Senhora, nunca ouvi falar desse lugar, gente. Tombuktu. Você está deixando espaço para ilustrações? Thomas perguntou. Na parte de baixo. Mas você nunca vai nos alcançar, doutor? Disse ela triste. Eu vou, prometo. E você pode tentar fazer algumas ilustrações também, sugeriu Thomas. Seus desenhos sempre me fazem sorrir. Ioan bocejou e assentiu. Rejeitado e ainda com sono, ele rolou na cama e Thomas puxou os cobertores até seus ombros. Beijei a bochecha de Ioan, sussurrei minha devoção e saímos do quarto. Precisamos partir o mais rápido possível. Vou pedir para Daniel me ajudar a colocar Rob no carro. Você consegue ficar pronto em 15 minutos? Perguntou Thomas. Assenti ansiosamente e caminhei pelo corredor, fazendo uma lista mensal. Anne? Sim. Leve também um vestido bonito. Aquele vermelho. Há uma mala no armário, embaixo das escadas. Fiz que sim com a cabeça, sem questioná-lo, e corri para o meu quarto. A viagem entre Drummondham e Dublin levou muito mais tempo do que em 2001. Estradas de terra, velocidades mais baixas e um paciente no banco traseiro. Tudo contribuiu para um percurso estressante.
Contudo, o trânsito era mínimo, e não era eu quem estava atrás do volante, desviando dos carros que vinham na direção contrária e rezando por salvação, como havia feito uma vida antes. Paramos para abastecer e tive que descer do carro, porque o tanque de gasolina, para minha surpresa, ficava embaixo do banco da frente. Thomas notou minha surpresa e franziu a testa, perguntando: onde mais seria? Chegamos a Dublin 3 horas e meia depois. Você dá fora até sem querer, né? Muita coisa mínima que você não presta atenção e que é tão diferente. Chegamos a Dublin 3 horas e meia depois que saímos de Drumhead. Eu devia estar preparado para as roupas e os carros, as ruas e os sons, mas não estava. Thomas observou com alívio a ausência do posto de controle, o sinal mais evidente da trégua. Eu só conseguia sentir e olhar, tentando absorver tudo. Eram 9 horas de uma manhã de sexta-feira, e Dublin estava encardida, arruinada e completamente irreconhecível até nos aproximarmos do centro. Deixa eu me ajeitar aqui. As fotos antigas que eu havia estudado eram agora cenários movimentados. As fotos em preto e branco estavam cheias de vida e cor. A Sackville seria nomeada O'Connell Street, eu me lembrava disso. E o pilar do Nelson ainda não havia sido explodido. O correio era uma casca queimada, e meus olhos se agarraram aos seus restos mortais. Pelo que me lembrava dos mapas de Dublin de 1916, um dos quais ainda estava pendurado na parede do meu escritório, achei que não estávamos na rota mais curta para o Hospital Mother. Suspeitei que Thomas quisesse avaliar minha reação às zonas de guerra. Se meu espanto o confundiu, ele guardou isso consigo. Passamos por uma fileira de casas germinadas elegantes e Thomas apontou na direção delas. Vendi a velha casa em Montreal e comprei outra, 3 casas abaixo, sem lembranças ruins lá. Assenti, grata, por não ser esperado que eu me lembrasse de uma casa que era familiar a Anne. Paramos em frente ao Mater. As colunas altas e a entrada imponente não eram muito diferentes das fotos do Correio Geral, antes da Revolta da Páscoa. Que, aliás, gente, que prédio lindo! Será que eu tenho aqui? Não, acho que eu não tenho aqui. Eu vou mostrar depois para vocês na próxima. Que prédio lindo esse Correio. Que pena que foi destruído. Voltando para a leitura. Fiquei com o Rob no carro, estacionado na entrada da frente, enquanto Thomas correu para dentro para buscar uma maca e ajuda. Ele voltou em poucos minutos, com uma freira e um hábito branco, acompanhada por 2 homens e uma maca. Thomas deu uma breve explicação sobre o estado de Rob e pediu por um cirurgião específico, e a freira assentiu, dizendo que eles fariam o melhor possível. Ela parecia conhecê-lo, referindo-se a ele como Dr. Smith. Estalou a língua e deu instruções aos auxiliares. Estacionamos o carro e eu passei o resto do dia andando pelos corredores esperando notícias. Enfermeiras com longos aventais brancos e chapéus delicados caminhavam pelos corredores, empurrando pacientes com cadeiras antigas e camas com rodinhas. E ainda que a medicina tivesse evoluído dramaticamente em 80 anos, a atmosfera de hospital em funcionamento não tinha mudado. Havia a mesma sensação de competência frenética, de tristeza com camadas de alívio e, acima de tudo, o cheiro forte... Nossa, que frase! O cheiro forte de finais trágicos. Euan passou toda a sua vida adulta em um hospital. De repente, entendi porque ele não quis morrer em um. Gente, o que o Euan, ele era médico? Vocês lembram disso? Ela já, a segunda vez que ela fala de Euan em hospitais. Não, eu acho que não falou da profissão dele. Se vocês lembrarem, vocês deixam alguma mensagem? Porque eu queria tentar lembrar. Eu realmente não me lembro disso. Então, Euan passou toda a sua vida adulta em um hospital. De repente, entendi porque ele não quis morrer em um. Thomas pôde assistir à cirurgia e, às 6 da tarde, se juntou a mim no refeitório do hospital, onde eu havia comprado pão e sopa, que havia muito esfriara para nós dois. Comi minha parte debruçada sobre as páginas de uma nova história para Euan. Decidi que deveria plantar a semente de Brooklyn em sua cabecinha. Onde eles moravam. Neste episódio, Euan Galahad atravessava Lug Hill e ia parar no porto de Nova York, olhando para a Estátua da Liberdade. Ele atravessava a ponte de Brooklyn em uma página, andava até a esquina de Jackson Street com a Kingsland Avenue em outra e caminhava pelos corredores do antigo hospital Greenpoint, construído em 1914, onde meu avô trabalhou até fechar no começo dos anos 80. Então, onde meu avô trabalhou. Normalmente o avô dela trabalhou nesse hospital, olha isso. Então ela está contando, na verdade, nessa história, ela está contando a história dele, da vida dele. Olha, da rotina dele, ele atravessava a ponte de Brooklyn em uma página, andava até a esquina do Jackson Street com a Kingsland Avenue em outra e caminhava pelos corredores do antigo hospital Greenpoint, construído em 1914, onde meu avô trabalhou até fechar, no começo dos anos 80.
Incluía uma página em que o jovem aventureiro assistia aos Dodgers jogarem no Ebbets Field, sentado, dessa coisa, jogo americano que eu não entendo nada, sentado na arquibancada superior que pairava sobre o campo esquerdo, ouvindo Hilda Chester tocar o sino de vaca quando Gladys Gooding não estava tocando órgão. Descrevia os arcos de tijolos, o mastro da bandeira e o anúncio de Abby Stark na parte inferior do placar que dizia: acerte o sinal, ganhe um terno. Eu nunca tinha ido até o Ebbets Field. Ele foi demolido em 1960, mas Ewan o amava e tinha descrito para mim com riqueza de detalhes. Ele dizia a beisebol que o beisebol nunca foi o mesmo depois que os Dodgers deixaram Brooklyn, mas sempre falava isso com um sorriso nostálgico, o tipo de sorriso que dizia: fico feliz por ter estado lá. Esbocei um desenho de Coney Island com um pequeno Ewan comendo um cachorro quente e olhando para a roda gigante, outra coisa que meu avô amava. Não era tão bom quanto ilustrações de Thomas, mas servia. Quando Thomas se sentou ao meu lado, com uma xícara de café preto na mão, declarando que a cirurgia de Robbie tinha sido um sucesso, eu li a história para ele. Ele ouviu, os olhos distantes, os cabelos despenteados. Beisebol e Brooklyn, hein? Murmurou. Ewan disse que queria uma aventura em Nova York, expliquei. O Ebbets Field tinha sido finalizado antes de 1921. Eu tinha certeza das datas, mas a atenção dele me fez estremecer. Ewan quer uma aventura em Nova York. E você? Quer uma aventura em Dublin, Anne? Ele perguntou suavemente. Ai, meu amor, com você em qualquer lugar. Vamos, pegue na minha mão, me leve. Vai. Deixa eu ver se ela pegou e respondeu do jeito que eu queria. Vamos ver a resposta dela. Essa Anne. Quando eu tô indo com a farinha, a mulher já voltou com tudo, gente. Já voltou com o bolo pronto. O que você tem em mente, Dr. Smith? Ele posou sua xícara, pegou um pedaço de pão duro e mergulhou na sopa fria. Mastigou lentamente, com os olhos ainda em mim, ponderando. Quando engoliu, tomou mais um gole de café e suspirou, como se tivesse tomado uma decisão. Tem alguém que eu quero que conheça. Eita, tá com cheio de pegadinha. E a Anne não vai saber quem é. Vamos lá. Beatriz Barnes, a bonita vendedora da loja de departamentos Lyons, havia escolhido um vestido vermelho justo, com decote canoa, mangas curtas e a cintura levemente baixa. Ele balançava ao redor das minhas pernas e me fazia sentir como se devesse invadir Charleston como uma melindrosa, o que eu não iria fazer. Mas eu não podia criticar seu gosto e seu olhar. O vestido me serviu perfeitamente, e a cor fez minha pele vibrar e meus olhos brilharem. Ela incluiu também um batom vermelho e um par de luvas de seda, que envolviam meus antebraços até o cotovelo, deixando apenas a parte de cima dos braços descoberta. Eu as calcei e tirei imediatamente. Agosto, mesmo na Irlanda, era quente demais para usar luvas de seda compridas, qualquer que fosse a moda. Reparti o cabelo para o lado, prendiam em um nó frouxo na altura do pescoço e soltei alguns cachos na direção da clavícula. Pó, tinta para os cílios e rujos vermelhos nos lábios faziam parecer que eu tinha me arrumado, e me afastei do espelho esperando agradá-lo. Thomas bateu a porta e eu gritei para ele entrar. Ele entrou, recém-barbeado e com o cabelo penteado para trás em ondas. Estava vestindo um terno de 3 peças preto, gravata sobre uma camisa branca imaculada e um casaco longo e preto sobre o braço. Lá fora está úmido. Você vai querer um casaco por cima do vestido, sugeriu ele, indo em direção ao armário onde tinha pendurado minhas coisas. O cômodo era bem decorado, em tons ricos e móveis escuros. Nada ostentoso, mas nada barato. Toda a casa era mobiliada da mesma maneira atemporal e despretensiosa, acolhedora, mas ligeiramente distante, como um mordomo cortês, como o próprio Thomas. Não há toque de recolher. Dublin está celebrando a trégua, ele disse, com os olhos pousados em meu rosto, e tive que alterar mentalmente minha descrição. Ele nem sempre era distante. E eu sorri, acolhendo o calor do seu olhar. E nós, estamos celebrando? Perguntei. Suponho que sim. Você se importa de andar? Não é longe. De jeito nenhum. Ele me acompanhou até a porta, me ajudou com o casaco e ofereceu seu braço. Mas em vez de pegá-lo, enrosquei meus dedos no dele. Ele respirou fundo e seus olhos brilharam suavemente, fazendo minha pulsação acelerar e meu coração estremecer. Tá rolando. Eita coisa. Tô adorando. Saímos para a noite e descemos a rua de mãos dadas, nossos passos ecoando em um ritmo marcado. A névoa pairava baixa, fazendo as postes de luz parecerem velas atrás de um tecido, como manchas mornas.
Thomas não caminhava devagar, mas a passos largos. Seu longo casaco preto fazendo-se misturar estranhamente com a névoa, apenas mais uma sombra que se fundia dentro e fora. As meias, presas às minhas pernas pelas alças do espartilho, e com as quais eu não estava acostumada, eram uma fina proteção contra a umidade, mas achei gostosa a sensação do ar contra a minha pele. Eu não tinha levado meu chapéu, pois não queria que meu cabelo ficasse achatado. Mas Thomas usava seu cap, o estilo que parecia lhe favorecer, o tipo que Euan havia usado sua vida inteira. O Euan, ele total se espelha no Thomas, né? Por isso que eu tô pensando que talvez ele tenha sido médico mesmo, porque o Thomas é meio que quase que o pai dele, já que o pai morreu cedo, né? Então, favoreceu o tipo que Euan havia usado sua vida inteira. Ficava acima dos seus olhos azuis profundos, um cap alegre e infantil, tão diferente do homem. Notei que muitos homens usavam chapéu coco, um chapéu de estilo mais refinado, mas Thomas raramente usava um. Era como se ele gostasse da declaração que o cap parecia dar. Sou apenas um cara comum, não há nada para ver aqui. Estamos indo ao Hotel Gresham. Um amigo meu se casou hoje. Já que estamos na cidade, achei que deveríamos comparecer à celebração. Perdemos a cerimônia em St. Patrick, mas a festa está apenas começando. Esse amigo é a pessoa que você gostaria que eu conhecesse? Não, ele disse e sua mão apertou a minha. Dermot Murphy é um cara e tanto, mas esta noite ele só terá olhos para Chine. Você deve se lembrar da Chine. Eu tinha certeza que eu não me lembrava de Chine. Engoli o nervosismo. Vai ser uma situação agora. Saímos da Parnell e entramos no O'Connell, e o Gresham apareceu com vista para a rua. Era o ponto principal do centro da cidade, vívido e bem iluminado. Seus ocupantes se derramando na noite enevoada, apenas para voltar e recomeçar de novo. Fomos recebidos com uma realeza, nossos casacos apanhados com a rápida eficiência e conduzidos por um conjunto de escadas largas em um salão privado. Luzes piscantes e batidas de música nos atraíam para a vasta extensão onde uma banda tocava e pessoas dançavam em um chão cercado por pequenas mesas, cheia de homens e mulheres com seus trajes de casamento. Um enorme bar, rodeado por banquinhos e lâmpadas suspensas, ficava logo depois da pista de dança. E Thomas fez uma pausa para examinar o salão, com a mão na parte inferior das minhas costas. Tommy! Alguém gritou e algumas vozes se juntaram, criando um refrão que vinha do canto esquerdo superior. Ele olhou para mim e fez uma careta, e eu abaixei a cabeça tentando não sorrir. Ele tirou a mão de mim e endireitou novamente os ombros. Ele sempre me chama de Tommy, e aí todos acham que pode me chamar assim. Não parece um Tommy para você? Um flash disparou de repente nos cegando, e Thomas e eu estremecemos recuando. Ah, será que foi essa foto? Olha, gente, olha. Ele olhou para mim e fez uma careta. E eu abaixei a cabeça tentando não sorrir. Ele tirou a mão de mim e endireitou os ombros. E aí ele fala isso, ele sempre me chama de Tommy, e um flash disparou de repente nos cegando. Lembra aquela foto que ela achou da Anne, que para ela era a bisavó dela, com Thomas? Ela olhando para baixo e ele olhando para ela. Será que foi esse momento? E Thomas e eu estremecemos recuando, quando o flash disparou, né? Fizemos uma pausa no lugar certo e o fotógrafo, posicionando na frente da entrada para capturar os convidados quando chegassem, colocou a cabeça para fora de uma câmera que mais parecia um acordeão com um olho e deu um sorriso. Vocês vão gostar de como essa ficou, pessoal. Não é sempre que eu tiro uma foto tão natural. Que ela falou, lembra que era tão natural que ela até estranhou ser tirada daquela época. Segundos depois, fomos cercados por vários homens dando tapinhas nas costas de Thomas e cumprimentando com gritos de boas-vindas por sua aparição surpresa. Achei que você tivesse voltado para casa, doutor. Era o alegre refrão, até que os homens foram embora e outra pessoa entrou na batalha. Apresente-nos a senhora, Tommy, disse o homem, e eu encontrei os olhos especulativos de Michael Collins. Ele estava com as mãos enfiadas nos bolsos e se equilibrava nos calcanhares, enquanto sua cabeça se inclinava para o lado. Ele era jovem. Eu conhecia sua história, a história, os detalhes básicos de sua vida e de sua morte. Mas sua juventude me chocou do mesmo jeito. Estendi a mão, fazendo o possível para não tremer e gritar como uma fã em um show de rock, mas o significado do momento, o peso do passado e a importância daquele homem fizeram meu coração disparar e meus olhos brilharem. Sou Anne Galahad. É uma honra conhecê-lo, Sr. Collins. Anne Galahad? Puta que pariu, ele disse, cada sílaba deliberada. Então assobiou longo e lentamente. Mike, repreendeu Thomas. Mike Collins pareceu um pouco envergonhado e meneou a cabeça pedindo desculpas por sua linguagem, mas continuou a me estudar, segurando minha mão. O que você acha do nosso Tommy, Anne Galahad? Comecei a responder, mas ele apertou minha mão e balançou ligeiramente a cabeça, me avisando.
Se você mentir pra mim, eu vou saber. Mike, Thomas o advertiu novamente. Eu adoro esse Michael, gente. Quieto, Thomas, murmurou ele com um olhar fixo no meu. Você o ama? Respirei fundo, sem conseguir ver o olhar dos olhos escuros de um homem que não viveria para ver seus votos de casamento, que não veria seu aniversário de 32 anos, que nunca saberia quão verdadeiramente extraordinário ele era. Caraca. Ele é fácil de amar, respondi suavemente, cada palavra me ancorando em um tempo e um lugar que não eram os meus. Collins gritou e me ergueu nos braços como se eu tivesse acabado de torná-lo o homem mais feliz do mundo. Ouviu isso, Tommy? Ela ama você. Se ela tivesse dito não, eu lutaria com você por ela. Vamos tirar essa foto. Ele ordenou, apontando para o fotógrafo sorridente. Precisamos registrar a ocasião. Tommy tem uma garota. Eu não conseguia olhar para Thomas. Não conseguia respirar. Mas Michael Collins estava no comando. E ele nos envolveu em torno de si e passou um braço por cima do meu ombro, sorrindo para a câmera, como se tivesse acabado de derrotar os britânicos. Eu estou pensando aqui, como é que ela reconheceu o Mike? E o Mike não sabia quem ela era, né? Porque ele perguntou quem é essa garota. E como é que ela, então, sabia quem ele era se não tinha fotos na época? Né? Uma pergunta, mais um mistério. E eu estava inundada pela sensação de que já tinha visto e feito tudo antes. Quando o flash disparou, compreendi. Lembrei-me da foto que tinha visto Anne em um grupo ao lado de Michael Collins da foto de Thomas e Anne. A sugestão de intimidade na linha dos seus corpos e no ângulo dos seus olhares. Aquelas não eram fotos da minha bisavó. Eram fotos minhas. Thomas Smith era apaixonado por Anne? Eu havia perguntado ao meu avô. Sim e não, respondeu Ewan. Uau, temos uma história aí, exclamei. Sim, temos, Ewan sussurrou. Uma história maravilhosa. E agora, eu entendia. Caraca. Bom, então agora para o diário. Página 193. 26 de agosto de 1921. Nunca vou me esquecer desse dia. Anne foi dormir e eu continuo sentado, olhando para o fogo como se ele tivesse outras respostas diferentes e melhores. Anne me contou tudo e ainda assim não sei nada? Oi? Como assim? Pera, só um pouquinho, gente. Deixa eu ver em que época a gente está aqui. Calma. O outro diário foi de quando? Só um pouquinho. Como assim Anne contou tudo? O outro diário foi 25 de agosto de 91. Tá. Agora 26 de agosto de 1921. Então, um dia depois. Vamos lá. Nunca vou me esquecer desse dia. Anne foi dormir e eu continuo sentado, olhando para o fogo como se ele contivesse outras respostas, diferentes e melhores. Anne me contou tudo. E ainda assim, eu não sei nada. Liguei para a Garva Gleb antes de sairmos para o Hotel Gresham, sabendo que os autores estariam esperando notícias minhas sobre o estado de Robbie. Há 2 telefones em toda a Drame Ré, e um deles está em Garva Gleb. Racionalizei as despesas com linhas telefônicas, o médico precisa ser facilmente acessível. Mas ninguém mais tinha telefone na área rural. As pessoas não me ligavam, elas me buscavam. As únicas ligações que recebiam eram de Dublin. Meg estava esperando sem ar do outro lado da linha enquanto o operador me conectava. E pude ouvi-la chorar quando disse que meu paciente havia passado bem pela cirurgia e que o edema havia diminuído substancialmente. Ela estava rezando o rosário quando passou o telefone a Daniel, que me agradeceu muito, embora soubesse que não era preciso especificar pelo quê. Então, estranhamente, ele me deu uma atualização sobre o potro, que só era esperado para as próximas 2 semanas. Vamos ver como ele estava essa tarde, doutor. E o potro sumiu, disse Daniel com a voz baixa e cheia de significado. Levou um tempo para que eu entendesse. Alguém esteve no celeiro, doutor. Ele sumiu. Ninguém sabe onde está. Liam passou para ver Brigitte e tive que contar. Ele está chateado. Ele tinha planos para o potro, como você sabe. Agora que ele se foi, precisamos descobrir quem pegou. Conte a senhorita Anne, doutor. Liam tem certeza de que ela já sabe, mas eu não consigo imaginar como. Fiquei em silêncio, em choque. As armas tinham sumido e Liam estava culpando Anne. Daniel ficou em silêncio por um momento também, deixando que eu processasse sua metáfora. Eu disse a ele que iríamos investigar melhor quando voltássemos de Dublin. Ele concordou e nós desligamos. Depois disso,
Eu quase disse a Anne que não iríamos ao Gresham, mas quando entrei no quarto e a vi, graciosa e adorável, os cabelos cacheados frouxamente presos, o olhar caloroso, o sorriso ansioso, mudei de ideia mais uma vez. Ela segurou minha mão e eu caminhei meio entorpecido e totalmente despreparado para o risco que estava correndo. Tudo que eu sabia era que eu queria que Mike a conhecesse, para me tranquilizar, para me absolver. Era uma loucura levar Anne para vê-lo. Não sei o que me compelia a fazer isso, ou o que levou a tirar uma confissão, ou que o levou a tirar uma confissão dos seus lábios vermelhos. Era o seu jeito, eu conhecia bem. Ele era completamente não convencional, mas nunca deixava de me surpreender. Ele perguntou o que ela achava de mim, se me amava, e com uma pequena hesitação, o tipo que vem quando se admitem coisas pessoais publicamente, ela disse que sim. O mundo girou. Meu coração saltou. Eu quis puxá-la de volta para a noite, onde poderia manter Mike seguro e beijá-la como um bobo. Sua cor era forte, seus olhos brilhantes, e ela não conseguia me olhar nos olhos. Parecia tão atordoada e deslumbrada quanto eu, embora Mike excesse esse efeito nas pessoas. Ele insistiu, então talvez o que ele está falando que confessou tudo foi que ama ela. Será que é isso? Bom, vamos ver, vamos terminar o diário. Ele insistiu que tirássemos uma foto. Depois a persuadiu a ir para a pista de dança, apesar dos seus protestos. Eu não sei dançar, Sr. Collins, ouvia dizer, embora ela sempre tenha dançado freneticamente, arrastando o Declan para junto de si, sempre que havia músicas. Mike compensou qualquer habilidade que ela achava que não tinha, ao trazê-la para perto e dançar 2 passos simples para cada lado, ao ritmo de ragtime, o que os mantinha praticamente no mesmo lugar. E ele conversava com ela, com os olhos fixos nos dela, como se quisesse conhecer todos os seus segredos. Eu entendi esse desejo. Observei-a balançar a cabeça e responder com grande seriedade. Fiz o que pude para não interromper, para salvá-lo, salvá-la, salvar a mim mesma. Foi uma loucura. Fui puxada para a mesa do canto. Joe O'Reilly, ao meu lado. Tom Cullen colocou na bebida na minha mão, enquanto o recém-libertado Sean McCoy, que esse Sean McCoy também faz parte, gente, também é famoso. Aí, aliás, lembra que eu falo muito do Sen Fen, que a gente lê aqui direto? Tem um significado tão lindo, todos por nós, alguma coisa assim, mas é um significado lindo. Eu vou pegar depois para mostrar. Eu quero, quando acabar o livro, contar mais do que eu descobri. Mas o significado é muito, muito... uma palavra islandesa, né? Mas é lindo o significado. Enquanto o recém-libertado Sean McCoy, que eu tinha visto examinado na prisão de Montjoy em junho, me empurrou para uma cadeira. Eles estavam entusiasmados. A calma da trégua e o fato de não terem mais que se esconder e lutar tornaram-nos barulhentos e soltos em suas conversas e celebrações. Eu só conseguia ficar em êxtase. Há quanto tempo eles não podiam se sentar no casamento de um amigo sem que houvesse guardas parados na porta, vigiando as patrulhas, as batidas, as prisões? Mike trouxe-nos de volta para a mesa do canto também, e ela se sentou ao meu lado e deu um longo gole na minha bebida, fazendo uma careta ao colocá-la de volta na mesa. Dance com ela, Tommy. Já monopolizei por tempo demais, ordenou Mike. Seus olhos estavam fundos e seu humor não era tão jubiloso quanto o dos seus homens. Eles haviam sido libertos temporariamente dos seus fardos. Ele não. E sua nomeação para participar das negociações do tratado, para bancar o fantoche, não lhe caíra bem. Levantei-me e estendi a mão para Anne. Ela não recusou, mas pediu paciência com suas habilidades, assim como havia feito com Mike. Ela estava leve em meus braços, seus cachos roçavam meu rosto, sua respiração fazia cócegas no meu pescoço. Eu sabia balançar muito bem, não porque eu quisesse, na verdade, era o oposto disso. Eu não sentia nenhuma pressão para impressionar ninguém. Não tinha desejo de ser notado, encarei a dança com a mesma atitude que encarava quase tudo na vida. Dançar era apenas uma habilidade a ser aprendida, e no caso de uma dança tradicional irlandesa, um desafio. Anne seguia meu ritmo, pisando o menos possível, balançando contra mim, seu pulso batendo, seu lábio preso entre os dentes em sinal de concentração. Estendi a mão e soltei com a ponta do polegar, e o soltei com a ponta do polegar. Seus olhos se encontraram com os meus, me olhando com aquele jeito nada parecido com o de Anne. Não falamos sobre a confissão, sobre o sentimento crescente entre nós. Não mencionei as armas desaparecidas em casa Glebe. Então houve um estalo, e alguém gritou, e eu empurrei Anne para trás de mim. Risos se seguiram imediatamente. Não era uma arma, era champanhe. Quando você vive em guerra, né? Que borbulhava e transbordava de uma garrafa recém-aberta. Dermot Murphy ergueu seu copo e fez o tradicional brinde sobre a morte na Irlanda. A morte na Irlanda significava uma vida na Irlanda, não uma vida como imigrante em outro lugar.
Corpos se ergueram em concordância, mas Anne ficou imóvel. Que dia é hoje? Perguntou ela com uma nota de pânico na voz. Respondi que era sexta-feira, 26 de agosto. Ela começou a murmurar como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. Sexta-feira, dia 26, 1921, dia 26 de agosto de 1921, Hotel Gresham. Alguma coisa acontece no Hotel Gresham, uma festa de casamento. Quem está casando? O nome deles, digo o nome deles de novo. Dermot Murphy e Sheena McGovern. Respondi. Murphy e McEwan, festa de casamento, Hotel Gresham. Ela gaguejou. Você precisa tirar Michael Collins daqui, Thomas, imediatamente. Anne, imediatamente, ordenou ela. Depois precisamos pensar em como tirar todos daqui também. Por quê? Diga a ele que é torpe. Acho que é esse o nome. Vamos começar um incêndio e a porta estará bloqueada para que ninguém saia. Caraca! Gente do céu. Puta merda. Nossa Senhora Aparecida. Tô nervoso, né? Peraí. Nossa, eu tô arrepiada. Olha, eu tô arrepiada. Diga a ele que é torpe. Acho que era esse o nome. Vamos começar um incêndio e a porta estará bloqueada para que ninguém saia. Não perguntei como ela sabia. Simplesmente virei, agarrando sua mão, e caminhei até a porta onde Mike estava bebendo e rindo com os olhos semicerrados. Inclinei-me e falei em seu ouvido. Anne pairando atrás de mim. Disse a ele que havia uma ameaça de incêndio criminoso provocado por um homem chamado Torpe. Eu não tinha ideia de quem era. E que o salão precisava ser evacuado imediatamente. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada que senti meus ossos tremerem. Então, ele voltou à posição de alerta e o cansaço desapareceu. Meninos, preciso de um homem em cada saída. Agora, podemos ter alguns incendiários no local. A mesa ficou limpa logo em seguida. Acho que vou ler só essa parte devagar, porque eu fiquei tão nervosa que eu li rápido. Para vocês, eu fico nervosa, eu leio muito rápido. Eu vou só ler, só que agora eu vou ler mais devagar para vocês, tá? Peraí, só um pouquinho. Fiquei muito nervosa. Corpos se ergueram em concordância, mas Anne ficou imóvel. Que dia é hoje? Perguntou ela com uma nota de pânico na voz. Respondi que era sexta-feira, 26 de agosto. Ela começou a murmurar como se estivesse tentando se lembrar de algo importante. Sexta-feira, dia 26 de 1921, dia 26 de agosto de 1921, Hotel Gresham. Alguma coisa acontece no Hotel Gresham. Uma festa de casamento. Quem está se casando? Qual é o nome deles de novo? Dermot Murphy e Sheena McEwan. Respondi. Murphy e McEwan. Festa de casamento, Hotel Gresham. Ela gaguejou. Você precisa tirar Michael Collins daqui, Thomas. Imediatamente. Anne, imediatamente, ordenou ela. E depois precisamos pensar em como tirar todos daqui também. Por quê? Diga a ele que é torpe. Acho que é esse o nome. Vamos começar um incêndio e a porta estará bloqueada para que ninguém saia. Não perguntei como ela sabia. Simplesmente me virei, agarrando sua mão, e caminhei até a porta onde Mike estava bebendo e rindo, com os olhos semicerrados. Inclinei-me e falei em seu ouvido. Anne pairando atrás de mim. Disse a ele que havia uma ameaça de incêndio criminoso provocado por um homem chamado Torpe. Eu não tinha ideia de quem era. E que o salão precisava ser evacuado imediatamente. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada que senti meus ossos tremerem. Gente, estou pensando o seguinte. Isso daqui ela já está mudando o futuro. Com isso. Porque se no futuro ela leu que teve isto, então se ela volta e... É muito louco, né? Como muda o futuro, lógico, a gente sabe disso, que cada decisão traz consequências, ou ausência de decisão, né? Então ela decidindo contar o que aconteceu, vai trazer consequências, porque isso não vai acontecer. Pode até acontecer um incêndio, mas não vai ter tanta morte quanto até o Michael Collins, provavelmente ia morrer aí. Vamos lá. Michael virou a cabeça e me olhou nos olhos com uma expressão tão cansada que senti meus ossos tremerem. Então ele voltou à posição de alerta e o cansaço desapareceu. Meninos, preciso de um homem em cada saída. Agora, podemos ter alguns incendiários no local. A mesa ficou limpa logo em seguida, copos foram esvaziados e abaixados novamente, e cabelos foram colocados para trás como se a vigilância exigisse certa aparência. Os homens se espalharam, movendo-se em direção às portas. Mas Mike ficou ao meu lado, esperando por um veredito. E que tudo aponta como se ela fosse mesmo um espiã dos britânicos, né? Porque senão como é que ela sabe de tudo isso? Que foi a denúncia do Lyon, né? Falando que ela, a acusação do Lyon. Um momento depois, ouviu-se um grito. Gerard O'Sullivan estava chutando a porta da entrada principal que parecia estar bloqueada, exatamente como Anne havia dito. Mike me olha e depois olhou brevemente em direção a Anne com a testa franzida, os olhos preocupados.
Essa está aberta, gritou Don Cullen atrás do bar. Você não pode sair por aí, gaguejou o garçom. Cullen gritou por cima dele. Todos precisam sair. Vamos, primeira garota, senhores. Estamos bem. Apenas um pouco de precaução para garantir que o Graham não esteja pegando fogo de novo. O Graham, situado no centro de Dublin, já fira sua cota de destruição em seus 100 anos. Mike estava caminhando em direção à saída com o chapéu na mão. Joey estava ao seu lado, oferecendo-se para acompanhá-lo. Houve algumas risadas nervosas, mas todos da festa passaram rapidamente, saindo pela porta em direção à escuridão úmida da noite de agosto. Até o garçom percebeu que ficar seria tolice. Fui o último a sair, empurrando Annie e O'Sullivan, que abandonaram os esforços para arrombar outra porta, para fora antes de examinar o salão mais uma vez, certificando-me de que não havíamos deixado ninguém para trás. A fumaça estava começando a sair pelas frestas. P.S. Que episódio! Meu Deus. Capítulo 15. Página 199. Antes que o tempo me transfigurasse. Embora me proteja da chuva, debaixo de uma árvore cortada, minha cadeira esteve mais próxima ao fogo, em cada companhia, que falava sobre amor ou política antes que o tempo me transfigurasse. Yeats. Foi o brinde ao noivo, morte na Irlanda, que despertou minha memória. Eu tinha lido sobre um ataque em uma festa de casamento quando pesquisei sobre o Hotel Gresham. Planejava ficar hospedada lá quando voltasse para Dublin, após minha peregrinação em Dromore. Escolhi o Gresham por sua história e por sua localização central durante a Revolução da Páscoa, em 1916, e os anos tumultuados que se seguiram. Tinha visto fotos de Michael Collins de pé na entrada, encontrando contatos em seu restaurante e bebendo em seu pub. Li que Moya Lewin Davis, uma das mulheres que se apaixonaram por ele, e que, na verdade, essa Moya era aquela que o Thomas, lembra que falou que era casada? Muito casada? E que primeiro deu em cima de Thomas quando descobriu que o Michael Collins era o famoso, que quis ficar com o Michael Collins. Então, vamos ver o que ela aprontou aqui. Li que Moya Lewis Davis, uma das mulheres que se apaixonaram por ele, ficou hospedada no Gresham, depois dele sair da prisão. A trama do Gresham, mais um atentado à vida de Michael Collins, foi apenas uma de muitas. Mas o fato de ter acontecido depois da trégua e de tantas pessoas terem sido o alvo, o tornou notável. O governo britânico negou veementemente qualquer conhecimento ou responsabilidade na conspiração. Alguns acreditam que foi uma tentativa de minar o processo de paz ordenado por pessoas que lucravam com o conflito. Um agente duplo britânico, conhecido apenas pelo nome Thorpe, também era suspeito. Michael Collins apontou para ele em relatos, mas ninguém soube com certeza. Eu não sabia se eu tinha salvado vidas ou apenas me incriminado. Não sabia se eu tinha mudado completamente a história ou apenas modificado algumas coisas ao soar o alarme. Pelo que eu sabia, eu sempre fizera parte dessa história. Mas fosse assim ou não, fiquei firme no meio disso tudo. E por mais inocente que fosse, meu conhecimento prévio do incêndio era ainda impossível de explicar. Enquanto corria ao lado de Thomas, com o coração batendo forte, levantando a saia para poder acompanhá-lo, eu sabia que só tinha piorado as coisas para mim. Michael Collins se inclinou e falou no meu ouvido enquanto esperavam seus homens verificarem as portas. Eu não queria matá-la, Annie Galahad, mas eu vou. Você sabe que eu vou, não sabe? Disse ele. Assenti com a cabeça. Estranhamente, eu não estava com medo. Apenas virei a cabeça e encontrei seu olhar. Não sou um homem bom, admitiu ele severamente. Fiz coisas terríveis pelas quais teria que responder, mas sempre as fiz por um bom motivo. Não sou uma ameaça a você ou à Irlanda, Sr. Collins. Dou a minha palavra. Só o tempo dirá, Sra. Galahad. Só o tempo dirá, respondeu ele. Michael Collins estava certo. Só o tempo diria. Só o tempo poderia dizer. E o tempo não me defenderia. Os membros da festa de casamento subiram a viela em direção ao O'Connor, juntando-se aos hóspedes que agora fluíam pela estrada principal. A névoa e a fumaça estavam se fundindo e se recriando, distorcendo as formas e os gritos dos culpados e inocentes. E ninguém sabia quem era quem. Michael Collins e sua comitiva desapareceram na noite, amontoando-se em carros que vieram do nada e saíram fazendo barulho com os pneus. O som dos caminhões de bombeiro e da equipe de emergência se aproximavam de duas direções, e Thomas começou a se movimentar entre as pessoas, criando uma triagem do outro lado da rua, verificando se algum hóspede tinha inalado fumaça, mandando aqueles que pareciam ter avistado para a ambulância de St. John, que havia entrado em cena, e liberando outros para garantir mais vagas. Enquanto eu tentava ficar fora do caminho e manter Thomas sobre a minha vista, começou a chover, o que ajudou o trabalho dos bombeiros. Vou pegar minha ficha, eu não consigo ler sem isso, gente. É muito bom. Sem a tirinha.
espectadores curiosos e a multidão aglomerada correndo para se proteger, limpando efetivamente a área. Nossos casacos ainda estavam dentro do Gresham, ou seja, perdidos, pelo menos por enquanto. Meu vestido estava encharcado, meu cabelo escorrendo. Thomas tirou o paletó e colocou-o sobre meu ombro. E mais tarde me encontrou esperando por ele, aninhada debaixo do paletó, enquanto a última ambulância se afastava do hotel. Não há nada mais que eu possa fazer aqui, vamos embora, disse ele. Sua camisa estava colada à pele e lhe afastou do cabelo do rosto, passando as mãos nas bochechas manchadas de fuligem, tirando a água que voltaria a cair ali. A água escorria dos beirais, fugindo da fúria do céu, encontrando abrigo nas rachaduras e fendas, e cobria as ruas e os edifícios com cobertor úmido. Ele segurou minha mão, enquanto corríamos pelas ruas, me firmando nos saltos vermelhos que nos tornavam lentos e me faziam escorregar. Mas eu sentia sua tensão contra minha palma, irradiando dos seus dedos, esculpindo a linha do maxilar. Chegamos ao seu bairro, e Thomas parou de repente, braquejando. Ele me puxou para um recuo fora da chuva e começou a procurar nos bolsos. A chave da casa ficou no casaco, ele disse. Enfiei a mão no bolso do paletó que estava usando antes de perceber que ele se referia ao sobretudo, que ainda estava pendurado na chapelaria do Gresham. Vamos voltar, talvez alguém consiga nos levar até a chapelaria ou recuperar o casaco para nós, sugeri, dando pulinhos no lugar para me manter aquecida. O recuo nos abrigava do pior da chuva, mas não do frio, e não poderíamos ficar lá a noite toda. Thomas balançou a cabeça devagar, os lábios contraídos, a expressão pensativa. Um dos homens que examinei disse que o fogo começou na chapelaria, Anne. Todos os casacos estavam embebidos em gasolina. A porta foi trancada e os respiradores abertos. A chapelaria fica ao lado do salão onde a festa do casamento estava sendo realizada. Ou você não conhecia essa parte do trama? Ele olhou para mim e depois desviou os olhos, a água pingando na mecha de cabelo em sua testa. Na sua expressão tão obscura quanto as sombras onde nos encontrávamos. Todo mundo achando que ela era espiã, né? Sua voz estava baixa, perfeitamente nivelada, mas impregnada de uma expectativa sombria. Eu não tinha como me defender. Nada que eu dissesse iria melhorar as coisas, então não disse nada. Ficamos em silêncio debaixo do abrigo, olhando para a tempestade. Aproximei-me dele para que nossos corpos se pressionassem um contra o outro ao longo do meu lado direito. Eu estava com frio, sentia-me miserável, e eu sabia que ele se sentia pior do que eu. Ele enrijeceu e meus olhos dispararam na direção do seu rosto, capturando a linha do maxilar. Estava cerrado, o músculo pulsando como um relógio, me avisando que eu tinha segundos para começar a falar. Mas não comecei. Virei a cabeça com um suspiro, olhei para o dilúvio, me perguntando se a neblina poderia me levar de volta para casa, como a neblina do lago que tinha me trazido até ali. Falei com Daniel no início da noite. Thomas continuou seu tom frágil. Ele disse que as armas desapareceram, Anne. Liam acha que você pode saber algo sobre isso também. Na verdade, ele está convencido de que você não é Anne Galahad. Por quê? Perguntei sem fôlego, pega desprevenida. Por que eu saberia alguma coisa sobre as armas de Liam? Agarrei-me àquela falsa acusação. Porque você sabe de coisas que não deveria saber, retrucou Thomas. Meu Deus, mulher, eu não sei mais o que pensar. Não tive nada a ver com as armas e seu desaparecimento. Não tive nada a ver com incêndio no Gresham ou com qualquer outra coisa, eu disse, tentando manter a compostura. Saí do recuo e comecei a andar novamente em direção à sua casa na praça. Estávamos quase lá e eu não sabia mais o que fazer. Anne! Gritou Thomas e pude ouvir sua frustração desesperada. Sua desconfiança era a coisa mais difícil de suportar. Eu entendia, até mesmo simpatizava com isso, mas era corrosivo e exaustivo e estava perigosamente perto de desmoronar. Eu não queria machucar Thomas, não queria mentir para ele, mas eu não sabia como lhe dizer a verdade. Naquele momento, tudo que eu queria era fugir e fechar os olhos dessa história impossível, fechar o livro dessa história impossível. Eu quero ir para casa. Espere a chuva diminuir, disse Thomas, vou dar um jeito. Não tinha percebido que falei isso em voz alta, mas não diminui o passo. Não posso viver assim, falei sem ter intenção mais uma vez. Assim como? Zombou Thomas incrédulo, seus passos encontrando os meus. Assim! Lamentei, deixando a chuva disfarçar as lágrimas que começaram a escorrer em meu rosto. Fingindo ser alguém que não sou, sendo punida por coisas que não consigo explicar e culpada por coisas sobre as quais nada sei. Thomas agarrou meu braço, mas eu me soltei, tropeçando e afastando. Não queria que ele me tocasse, eu não queria amá-lo, não queria precisar dele, eu queria ir para casa. Eu não sou a Anne Galahad que você pensa que eu sou, insisti. Não sou ela.
Então quem você é, hein? Hein? Não faça jogos, Anne, disse ele, movendo seu redor, me impedindo. Você me pergunta coisas que deveria saber. Nunca fala de Declan, nunca fala de Irlanda. Não costumava falar. Você parece perdida na maior parte do tempo. Está tão diferente, tão mudada, que parece que estou vendo você pela primeira vez. E caramba, como eu gosto do que eu vejo. Eu gosto de você. Ele passou a mão imperceptivelmente pelo rosto, enxugando a chuva dos olhos. E você ama o An. Você ama o garoto. E toda vez que estou convencida de que você realmente é outra pessoa, vejo o modo como você olha para ele, o modo como observa, e me sinto um maldito lunático por duvidar de você. Mas algo aconteceu com você. Você não é a mesma e não quer me dizer nada. Me desculpe, Thomas. Chorei. Você está certo. Eu não sou a mesma Anne. Eu não sou a mesma Anne. Ela se foi. Pare de falar isso, implorou ele, erguendo o rosto para os céus, como se implorasse a Deus por paciência. Com as mãos fechadas nos cabelos, deu alguns passos em direção à longa fileira de casas, ao longo da praça, tomando distância entre nós. As luzes da sua casa acenavam freneticamente, nos provocando. Uma sombra se moveu por trás das cortinas e Thomas congelou, observando a silhueta escura contra a tebe de mancha de luz. Alguém já está lá, disse Thomas. Alguém está na casa. Ele amaldiçoou e suplicou aos céus mais uma vez. Por que agora, Mike? Disse baixinho, mas eu ouvi. Thomas se virou em minha direção, puxando-me para o seu lado, mantendo-me perto, apesar de tudo, e perdi o controle. Eu perdi o controle. Passei os braços em volta dele, enterrei o rosto em seu peito, agarrando-me a ele, e a impossibilidade de nós, antes que nosso tempo acabasse. A chuva tamborilhava na calçada, contando segundos, e Thomas me acolheu em seus braços, em seu corpo. Seus lábios pressionando meus cabelos, seus braços me envolvendo. Desculpa, seus lábios pressionando. Estou tão nervosa que eu não consigo nem ler. Deixa eu ler, porque acho que esse homem aqui, ai, Deus do céu. Irlandês, olhando para mim, me pegando assim. Ei, carência da peste. Seus lábios pressionando meus cabelos, só assim, que carência. Seus braços me envolvendo enquanto murmurava meu nome. Anne, ai, garoto, o que eu faço com você? Eu amo você, Thomas. Você vai se lembrar disso, não vai? Quando tudo isso acabar, perguntei. Nunca conheci um homem melhor que você. Eu precisava que ele acreditasse nisso. Se não pudesse acreditar em mais nada. Senti um tremor sacudi-lo e seus braços se apertaram em volta de mim. Era um sinal do seu desespero, da sua turbulência. E por mais um momento, eu o abracei. Então deixei meus braços caírem enquanto me afastava. Mas Thomas não me soltou. Não completamente. É Mike lá dentro. Ele vai exigir respostas, Anne, advertiu Thomas com a voz cansada. O que você quer fazer? Se eu responder a todas as suas perguntas, promete que acredita em mim? Implorei para ele através das minhas lágrimas. Não sei, confessou Thomas e vi sua frustração se desintegrar, levada pela chuva, deixando a resignação em seu rastro. Mas posso prometer uma coisa. Seja lá o que contar, vou fazer o possível para protegê-la e não vou rejeitá-la. Foi Liam quem atirou em mim no lago, despejei. Era a verdade de que eu mais tinha medo, a verdade que pertencia a esse tempo e lugar, e a verdade que Thomas poderia ser capaz de explicar, até mesmo entender. Thomas congelou. Em seguida, ergueu as mãos dos meus braços e segurou meu rosto como se precisasse me manter imóvel enquanto examinava meus olhos para ver se era verdade. Ele deve ter ficado satisfeito com o que viu, porque assentiu devagar e com expressão séria. Não perguntou por quê, como ou quando. Não pediu esclarecimentos de nenhuma forma. Vai me contar tudo? Sobre Mike também? Perguntou ele. Sim, sussurrei me rendendo. Cara, essa agora a gente não pode ter tema nem morta. Vai, mesmo que se demore um pouquinho, mas essa história a gente vai escutar hoje. É hoje. Quer dizer, se tiver nesse capítulo. Nossa Senhora. Se tem mais capítulo aqui. Ai, Deus. Vai tomara que seja agora. Peraí, gente vai tomar água para poder não ficar sem fôlego nesse momento. Bom. Vai contar tudo sobre Mike também? Perguntou ele. Sim, murmurei me rendendo. Mas é uma história longa. Impossível, e vai demorar um pouco para contá-la. Então vamos sair desta chuva. Ele me aconchegou em seu corpo e fomos em direção à sua casa, em direção à luz suave que brilhava nas janelas. Espere, ordenou e subiu as escadas para a porta da frente sem mim. Bateu a sua própria porta, com um ritmo claramente pré-estabelecido, e a porta se abriu. Michael Collins deu uma olhada em nós dois e apontou para as escadas. Vamos conversar quando vocês estiverem secos. Joe acendeu o fogo. A senhora Clear deixou o pão e a torta de carne na despensa. Joe e eu nos servimos, mas ainda tenho bastante. Bom, foi uma noite infernal.
A senhora Clear era a governanta de Thomas em Dublin. Joe O'Reilly, o braço direito de Mike, parecia envergonhado. O fato da casa pertencer a Thomas e de Michael Collins estar dando ordens não passou desapercebido por ele, mas eu não precisava de nenhum incentivo adicional. Subi as escadas com sapatos rangendo e os dentes batendo e corri até o quarto de Thomas que o Thomas havia designado para mim. Tirei o paletó, vestido vermelho, esperando que a senhora Tully pudesse consertá-los, como tinha feito com meu hobby azul manchado de sangue. Nossas roupas estavam cobertas por uma camada de fuligem e cheiravam fumaça, assim como meus cabelos e minha pele. Vesti meu hobby, juntei minhas coisas e tomei um banho quente. Se Michael Collins achava que eu estava demorando demais, pior para ele. Esfreguei a cabelo e a pele, enxaguei e esfreguei tudo mais uma vez. Quando finalmente desci, meu cabelo ainda estava molhado, mas o restante estava limpo e seco. Os 3 homens estavam amontoados em torno da mesa da cozinha, falando em vozes que se aquietaram quando ouviram meus passos. Thomas se levantou, seu rosto livre da sujeira, mas não da preocupação. Ele vestiu uma calça limpa e seca e uma camisa branca. Não se preocupou em abotoar a gola e as mangas estavam arregaçadas, revelando a força dos seus antebraços e a tensão em seus ombros. Sente-se aqui, Anne. Aqui. Michael Collins deu um tapinha no assento vazio ao seu lado. A mesa da cozinha era perfeitamente quadrada, com uma cadeira em cada lado. Posso chamá-la de Anne? Perguntou ele, levantou-se, enviou a mão nos bolsos e sentou-se de novo, agitado. Sentei-me ao seu lado, obedientemente, sentindo que o fim estava próximo, como se eu tivesse sido pego em um sonho, do qual estava prestes a acordar. Joe O'Reilly sentou-se à minha direita, Collins à minha esquerda. Thomas sentou-se de frente para mim, seus olhos azuis preocupados e estranhamente ternos, seus dentes cerrados ao perceber que ele não poderia me salvar do que estava prestes a acontecer ali. Eu queria tranquilizá-lo e tentei sorrir. Ele engoliu em seco e balançou a cabeça uma vez, como se pedisse desculpas por não ter devolvido minha oferta. Diga-me uma coisa, Anne, começou Michael Collins. Como você sabia o que aconteceu hoje no Gresham? O Tommy aqui tentou fingir que não foi você quem o avisou, mas Tommy é um péssimo mentiroso. É por isso que eu gosto dele. Você conhece a história de Oisin e Nian, Sr. Collins? Perguntei suavemente, deixando minha boca encontrar conforto no som dos seus nomes. Oisin e Nive. Olha como escreve, Oisin e Nive. Eu tinha aprendido a história em gaélico, falando a língua antes de aprender a escrevê-la. Surpreendi Michael Collins. Ele esperava uma resposta, em vez disso ele fizera uma pergunta estranha. Conheço, disse ele. Fixei o olhar nos olhos claros de Thomas, na promessa do que ele fizera de não me rejeitar. Eu tinha pensado em Oisin e Nian mais de uma vez desde que voltaram no tempo. As semelhanças das nossas histórias não passaram despercebidas por mim. Comecei a recitar a história do jeito que havia aprendido em gaélico, deixando as palavras irlandesas embalarem a mesa em um calmo silêncio. Contei a eles que Nian, princesa de Tic, na terra da juventude, encontrou Oisin, filho do grande Fion, nas margens do lago Loch Lane, não muito diferentes da forma como Thomas havia me encontrado. Collins pufou, e O'Reilly se moveu, mas Thomas continuou parado, olhando nos meus olhos enquanto eu contava a antiga história em uma língua tão antiga quanto. Nian amava Oisin. Ela pediu que ele fosse com ele. Não, Niv. É Niv que escreve. Niv, mas olha, escreve Nian, mas se fala Niv. Niv amava Oisin. Ela pediu que ele fosse com ela, que confiasse nela, e prometeu fazer o que estivesse ao alcance para fazê-lo feliz. Eu disse. Foi uma maneira estranha de responder a minha pergunta, Anne Galahad, murmurou Michael Collins, mas havia uma suavidade em seu tom, como se meu gaélico tivesse acalmado suas suspeitas. Certamente, uma pessoa que falava a língua dos irlandeses jamais poderia trabalhar para a coroa. Ele não me impediu quando eu continuei a contar a história. Oisin acreditou em Niv quando ela descreveu seu reino, um lugar que existia separado do seu próprio mundo. E ele seguiu com ela, deixando sua terra para trás. Oisin e Nive foram muito felizes por muitos anos. Mas Oisin sentia saudades da sua família e dos seus amigos. Sentia saudades dos campos verdes e do lago. Ele implorou a Nian que o deixasse voltar, mesmo que somente para uma visita. Nian sabia o que aconteceria se ela o deixasse voltar, e seu coração se partiu, porque ela sabia que Oisin não entenderia, a menos que visse a verdade em seus próprios olhos. Minha garganta doeu, e fiz uma pausa, fechando os olhos contra o azul do olhar de Thomas para reunir coragem. Eu precisava que Thomas acreditasse em mim, mas não podia haver um momento em que ele parasse de acreditar. Nian
Disse ao Oxum que ele poderia ir, mas que deveria ficar montado em Musklau, seu cavalo, e que não poderia deixar seus pés tocarem um solo irlandês. E ela implorou que ele voltasse para ela, prosseguir. Pobre Oxum, pobre Neve, sussurrou Joe Reeve, sabendo que viria depois. Oxum viajou por vários dias, até voltar à terra do pai, mas tudo estava mudado. Sua família se fora, sua casa também. A gente adora esse tipo de contos, lendas. As pessoas tinham mudado. Os castelos e os grandes guerreiros do passado haviam partido. Eu disse. Oxum desmontou de Montichal, tão chocado que esqueceu daquilo que Nive havia implorado para que ele se lembrasse. Quando seus pés tocaram o chão, ele se transformou em um homem muito velho. O tempo em Ti, na Nog, era muito diferente do tempo em Er. Montichal correu dele, deixando para trás. Oxum nunca mais voltou para Nive ou para a terra da juventude. Em vez disso, ele contou sua história para quem quisesse ouvir, para que as pessoas conhecessem sua própria história e soubessem que descendiam de gigantes e guerreiros. Sempre me perguntei por que ele não podia voltar. Por que Nif nunca foi buscá-lo? Por causa da sua idade? Talvez a bela princesa não quisesse um homem velho, ponderou Collis, cruzando a mão atrás da cabeça séria. Kadaha, Gaha, Ahagá, Ain, murmurou Thomas em gaélico, e eu olhei em seus olhos novamente com o estômago tremendo, a palma das mãos úmidas. Ele queria saber o que realmente eu estava querendo dizer. Assim como Oxum, há coisas que você não vai entender a menos que as vivencie você mesmo, advertiu. Joe esfregou a testa, mostrando cansaço. Podemos falar inglês? Meu irlandês não é tão bom quanto o seu, Anne. Uma história que eu já conheço é uma coisa, uma conversa é outra, e eu quero entender. Quando Michael era criança, seu pai previu que ele faria grandes coisas pela Irlanda. Seu tio previu algo muito similar. Como eles poderiam saber algo assim? Perguntei, voltando ao inglês mais uma vez. Andahafir lá, murmurou Michael com os olhos em mim. Vidência. Alguns dizem que há um toque disso na minha família. Eu acho que era orgulho de um pai por seu filho. Mas o tempo provou que seu pai estava certo, disse Thomas, e Joe assentiu com a cabeça, com o rosto cheio de devoção. Não posso explicar o que sei. Vocês querem que eu dê explicações que não farão sentido. Vou parecer louca, e vocês terão medo de mim. Ó, a Claudinha Folga que pergunta, olha isso, vou parecer louca e vocês terão medo de mim. Por isso que ela tem medo de contar. Eu disse que não sou uma ameaça a vocês ou à Irlanda. E essa é a única garantia que posso dar. Achei que ela fosse contar. Ai, Anne. Não posso explicar como sei, mas vou contar o que sei, se isso ajudar. Eu sabia que as portas estariam trancadas, que haveria um incêndio apenas alguns minutos antes de acontecer. Quando Murphy fez seu brinde, eu simplesmente soube. Eu também sabia que a trégua seria assinada antes. Eu sabia a data e contei a Thomas, ainda que ele não soubesse nada a respeito de um acordo. Thomas assentiu lentamente. Ela contou, Mike. Eu sei que em outubro você vai ser mandado a Londres para negociar o termo de acordo com a Inglaterra, Sr. Collis. O Sr. de Valera vai ficar. E quando você retornar com o acordo assinado, o povo da Irlanda vai apoiá-lo esmagadoramente. Mas de Valera e alguns membros do Dale, aqueles que são leais, não vão. Em pouco tempo, a Irlanda não lutará mais contra a Inglaterra. Nós vamos lutar um contra o outro. Michael Collis, caraca, gente. Esse De Valera, isso mesmo. Esse Dale também, eu vi sobre esse Dale, que é super importante. Esse membro do Dale. Cara, eu adoro isso, porque é real que tá aqui. Aconteceu, independente do Thomas, sabe? Mas os outros, tudo isso aconteceu. Olha isso. O senhor da Lera vai ficar. E quando você retornar com seu acordo assinado, o povo da Irlanda vai apoiá-lo esmagadoramente. Mas De Valera e alguns membros do Dale, aqueles que lhes são leais, não vão. Em pouco tempo, a Irlanda não lutará mais contra a Inglaterra. Nós vamos lutar um contra o outro. Michael Collins, com os olhos cheios de lágrimas, pressionou o punho contra os lábios. Levantou-se devagar, enterrando a mão nos cabelos. Uma angústia a que era terrível assistir. Então, com uma emoção violenta, pegou o pires e as xícaras e o atirou contra a parede. Thomas me entregou outros, que tiveram o mesmo destino. O prato, que continha uma única fatia de torna de carne, foi em seguida, fazendo chover pedaços de batata e massa de torta pela cozinha. Eu não conseguia levantar os olhos de sua cadeira vazia enquanto ele tratava de dar fim a tudo que pudesse espatifar. O tremor na barriga migrou para minhas pernas, e por baixo da mesa, meus joelhos tremiam incontrolavelmente. Quando ele se sentou novamente, sua emoção estava contida, e seus olhos duros. O que mais você pode me contar? Perguntou ele. Cara, tem que acabar agora, mas tem... Eu posso ler para você só a parte do... Tem mais um diário aqui, são só 4 páginas, gente, só... Porque eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer. Porque, 26 de agosto de 1921, continuação. Continuação daquele que a gente leu, gente. Então, a gente tem que continuar. Fazer o quê? Tá? Vou continuar. Qualquer coisa, vocês apertam página e termina amanhã.
Mas eu vou continuar, que eu tô muito ansiosa. 26 de agosto de 1921, continuação daquele último que ele falou com a gente. Se eu não tivesse visto, se não tivesse ouvido, não acreditaria. Anne entrou na cova do leão e acalmou a fera sem nada, além de uma história contada em um irlandês perfeito e um poço de conhecimento que deveria tê-la condenado, não salvado. A Irlanda abandonou há muito suas raízes pagãs, mas minha Anne tem sangue druida. Druida, adoro essa palavra, druida. Estou convencido disso. Está em seus olhos suaves, em sua voz ronronante, na magia que ela tece com as palavras. Ela não é uma condessa, ela é uma bruxa, mas não há maldade nela, nenhuma má intenção. Talvez tenha sido isso no fim que conquistou Mike. Ele fez uma dezena de perguntas, ela respondeu sem hesitação quando podia e com uma calma negação quando alegava que não podia. Eu observei, pasmo, chocado, orgulhoso. Mike não queria saber de onde ela estivera ou como fora parar no lago. Essas eram perguntas minhas. Ela queria saber se a Irlanda iria sobreviver, se Lloyd George sustentaria o fim do tratado, se o partido seria derrotado e se os britânicos realmente deixariam o solo irlandês de uma vez por todas. Contudo, quando Mike perguntou se seus dias estavam contados, ela hesitou. O tempo não esquecerá, Sr. Collins, nem a Irlanda, ela respondeu. É tudo que eu posso dizer. Acho que ele não acreditou nela, mas também não a pressionou, e eu fiquei muito grato por isso. Quando Mike e Joe finalmente saíram de fininho pelos fundos e entraram em um carro que os esperava, ela respirou aliviada, deitando a cabeça na mesa da cozinha e agarrando-se às beiradas. Seus ombros tremeram, mas ela chorou em silêncio. Tentei levantá-la, confortá-la, mas suas pernas vacilaram e ela tombou. Então a peguei no colo, carregando-a da cozinha para a cadeira do balanço próximo ao fogo, para o lugar onde a senhora Clear tricotava à noite, quando ele pedia que vigiassem homens ou materiais. Anne se enrolou em mim, me deixando abraçá-la. Prendi a respiração, com medo de assustá-la, de que ela fugisse, ou que a assustasse e fugisse. Ela se sentou em cima das pernas e virou o rosto até que ela descansasse em meu ombro. Senti suas lágrimas e sua respiração quente através da minha camisa, fazendo com que desejasse abraçá-la com mais força, trazê-la para mais perto, ficar mais perto dela. Minha exalação forte agitou seu cabelo, a respiração que eu estava segurando, e eu apertei meus braços e afundei meus calcanhares. Nossos pesos juntos intensificaram o som da cadeira de balanço contra o piso da madeira, ecoando a batida do meu coração, me lembrando de que eu estava vivo, mente e corpo, e ela também. Minha mão seguiu o ritmo da cadeira ao acariciar as costas dela, enquanto balançávamos para frente e para trás. Não falamos, mas havia uma conversa acontecendo entre nós. A janela mais próxima ao fogo sacudiu de repente, fazendo ofegar e erguer sua cabeça sutilmente. Shhh, eu acalmei, é só o vento. Que história ele está querendo contar? Murmurou ela, com a voz áspera de emoção. O vento conhece todas as histórias. Me diga você, Anne, sussurrei, me diga você. Eu tive um professor que me dizia que a ficção é o futuro. Não ficção é o passado. Um pode ser moldada e criada, a outra não, diz ela. Às vezes é a mesma coisa, tudo depende de quem está contando a história, eu disse. E de repente eu não me importava mais. Não me importava onde ela estivera ou quais segredos guardava. Só queria que ela ficasse. Meu nome é Anne Galahad. Não nasci na Irlanda. Nossa! Meu nome é Anne Galahad. Não nasci na Irlanda, mas a Irlanda sempre esteve dentro de mim. Começou ela como se estivesse recitando mais um poema, contando outra história. Nossos olhos se agarraram ao fogo, seu corpo se agarrou ao meu, e eu deixei suas palavras me levarem mais uma vez. Era a lenda de Oishin-Niv, no qual o tempo não era plano e linear, mas disposto em camadas, intercortado, um círculo, desculpa, é que eu vou lendo, às vezes é uma palavra errada, desculpa, gente. Um círculo que traçou seu caminho repetidas vezes, geração para geração, compartilhando o mesmo espaço, se não a mesma esfera. Puta que pariu! Eu nasci nos Estados Unidos em 1970, filha de Declan Galahad, batizada em homenagem ao avô paterno, e Hannah Keith, uma garota de Cork que foi passar um verão em Nova York e nunca mais voltou para casa. Ou talvez ela tenha voltado. Talvez a Irlanda tenha me chamado de volta quando o vento e a água levaram embora, sussurrou ela. Eu mal me lembro deles. Eu só tinha 6 anos, como eu agora. Em 1970? Perguntei, mas ela não respondeu. Simplesmente continuou, sem pressa, a cadência e o fluxo de sua voz acalmando minhas perguntas, mesmo com a minha cabeça se rebelando contra meu coração. Nós trocamos de lugar, Anne e eu, disse ela inexplicavelmente. Quem é o pai e quem é o filho?
Ele ficou em silêncio por um instante, contemplativo, e eu continuei balançando, parada em um lugar, enquanto meus pensamentos iam em todas as direções. Meu avô faleceu recentemente. Ele foi criado em Dromré, mas saiu de lá muito jovem, nunca mais voltou. Não sei porquê, mas eu estou começando a acreditar que ele fez isso por mim, que ele conhecia essa história, a história que estamos vivendo agora, antes mesmo de eu nascer. Qual era o nome do seu avô? Pensa que é o diário do Thomas, hein, gente? Então quem faz as perguntas é o Thomas. Qual era o nome do seu avô? Perguntei, com pavor tomando conta da minha boca. Euan. Seu nome era Euan Declan Galahad. E eu o amava muito. Sua voz falhou e eu rezei para que seu relato passasse de parábola a confissão, que ela abandonasse a contadora de histórias e fosse somente a mulher em meus braços. Mas ela continuou. E sua agitação crescia a cada palavra. Ele me fez prometer que traria as cinzas dele de volta a Orlando, a Luxgil. E foi o que eu fiz. Eu vim para a Irlanda, para Dromré, e remei até o lago. Me despedi e espalhei suas cinzas na água. Mas a neblina ficou tão densa que não consegui voltar. Não conseguia mais ver a costa. Ficou tudo branco, como se eu tivesse morrido e não soubesse. Um barco apareceu do nada, com 3 homens a bordo. Gritei para eles, chamando sua atenção e pedindo ajuda. A próxima coisa que eu vi foi um deles atirando em mim e eu caindo na água. Anne, implorei, eu precisava que ela parasse. Não queria ouvir mais nada. Por favor. Pedi, enterrei o rosto em seus cabelos, abafando meu gemido. Eu podia sentir seu coração batendo forte contra o meu. A maciez dos seus seios não conseguiu mascarar seu terror. Ela acreditava no que estava me contando, em cada palavra, por mais impossível que fosse. Então você veio, Thomas. Você me encontrou, me chamou pelo nome. Eu achei que estivesse salva, que tudo estivesse acabado. Mas era só o começo. Agora estou aqui, em 1921. E não sei como voltar para casa, chorou ela. Eu só conseguia acariciar seus cabelos e balançar para frente e para trás, desesperado para esquecer tudo que ela havia acabado de falar. Ela não desmentiu, nem zombou do que tinha falado, mas sua atenção diminuiu lentamente à medida que éramos embalados pelo movimento da cadeira, perdido em nossos próprios pensamentos. Eu atravessei o lago e não posso voltar, não é? Murmurou ela. Estava claro o que queria dizer. Palavras ditas não voltavam atrás. Parei de acreditar em fadas há muito tempo, Anne. Minha voz estava dura, como um sino de morte ecoando no silêncio. Ela ainda estava enrolada no meu colo, mas se ergueu do meu peito para que pudesse olhar nos meus olhos. Os fios ondulantes dos seus cabelos criando uma suave confusão em torno do seu lindo rosto. Eu queria afundar as mãos naquele cabelo, puxar sua boca para a minha e beijá-la, afastando assim a loucura e a miséria, a dúvida e a desilusão. Eu não espero que você acredite em fadas, Thomas. Não? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Mas eu tinha que me afastar dela antes de ignorar o uivo em meu coração e o aviso em minhas veias. Eu não podia beijá-la. Não agora, não depois de tudo que fora dito. Levantei-me e a coloquei gentilmente em pé. Ela me encarava com os olhos firmes, o verde transformando-se em dourado à luz do fogo. Não, respondeu ela suavemente. Mas você pode tentar acreditar em mim? Toquei seu rosto, incapaz de mentir, mas sem querer feri-la. No entanto, meu silêncio era resposta suficiente. Ela se virou e subiu as escadas, dando-me um suave boa noite. E agora estou sentado aqui, olhando para o fogo, escrevendo tudo nesse diário. Anne confessou tudo. E eu ainda não sei de nada. Caraca, gente, a gente leu até a página 213, porque eu acabei lendo um pouquinho mais. O que falar desse episódio de leitura do O que o Vento Sussurra de hoje? Foi impressionante. Ela confessou, precisou coragem nela, mas ela confessou pra ele não está acreditando nela. Eu achei que fosse dar ruim com o Mike, falei, cara, vai dar tudo errado aqui, o Mike não vai perdoar nunca. Mas ela conseguiu, ela é muito inteligente. Agora eu tô ansiosa, muito ansiosa pelo que vem por aí. Amanhã eu volto para mais uma leitura e deixem, por favor, o que vocês acharam. Mesmo você que passa um dia ou dois, deixem, mesmo se vocês estejam atrasados, porque eu sempre volto para ver e eu adoro, tá bom? Beijos e até a próxima.